A verdade é que o minimalismo reflete uma desordem interna, uma desconexão com o que é verdadeiro, bom e belo. Pense na forma como as igrejas eram construídas antigamente. Cada detalhe, cada estátua, cada vitral tinha o propósito de elevar o espírito. Havia beleza, riqueza de detalhes, harmonia. O espaço sagrado refletia uma visão do paraíso, um lugar onde o nosso coração, muitas vezes cansado e inquieto, podia encontrar um vislumbre do eterno. Hoje, vemos espaços vazios, linhas frias e a ausência de qualquer simbolismo que nos conecte ao transcendente. O mundo em si é cheio de detalhes e exuberante. Quando tentamos reduzir tudo ao mínimo necessário, estamos ignorando essa abundância, essa riqueza que há em cada detalhe da vida. A verdade é que, ao esvaziarmos nossos espaços e nossas vidas dessa riqueza de sentido, também esvaziamos nossa alma. A, a modernidade muitas vezes nos vende essa ideia de que menos é mais. Mas será que isso é verdade? Ou será que, no fundo, estamos apenas abrindo mão de coisas que realmente nos nutrem? Esse menos que o minimalismo defende é um engano. No fundo, ele corta as raízes das coisas que dão sentido e nos faz esquecer o valor do mais que existe em cada detalhe. E há ainda outro ponto importante. A obsessão moderna pelo minimalismo nos faz perder o valor da tradição, da memória e da história. Em nome da leveza, quantas vezes jogamos fora objetos, símbolos e lembranças que poderiam passar de geração em geração? São elementos que nos lembram de onde viemos, que nos conectam aos nossos antepassados, que nos ajudam a olhar para o alto. Mas o minimalismo é a negação de tudo isso. Ele nos desconecta das nossas raízes. Porque se tudo é supérfluo e nada é permanente, o que sobra para nos lembrar de quem somos? E vamos além. O minimalismo é uma filosofia que, ao esvaziar o exterior, tenta também esvaziar o interior. Uma casa minimalista, com poucos móveis e paredes brancas, pode até parecer esteticamente pura, mas também é um lugar onde nada acolhe, nada nutre, nada aquece, quando, pelo contrário, deveria ser um lugar cheio de sinais que fazem uma casa ser um lar. E essa perda de beleza, propósito e sentido vai além dos objetos e espaços físicos. Está na música, na arte, na literatura. Quantas obras de arte hoje têm beleza, profundidade, um propósito verdadeiro? A arte minimalista muitas vezes não passa de uma tela em branco, uma parede sem graça, um som monótono. Cadê a alma disso tudo? Cadê o valor que enriquece o espírito? O que esse minimalismo nos ensina, afinal? Ele ensina a desvalorizar o que é belo, a ignorar o que é bom, a reduzir tudo a uma mera função prática. E no fundo, isso tudo reflete o que está na alma de uma sociedade que perdeu o rumo. A beleza, o bom, o verdadeiro foram substituídos pelo útil, pelo conveniente, pelo prático. Vivemos uma época em que a simplicidade virou um fim em si mesma, em vez de ser uma virtude. Uma época em que a riqueza do mundo criado por Deus é vista como um peso, como uma distração. Mas será que é isso que precisamos? Ou precisamos recuperar o sentido profundo de uma vida rica em beleza, em propósito, em sentido? A verdadeira paz não está no esvaziamento do exterior, mas na ordem interior. Na certeza de que a vida tem um sentido, de que o mundo é belo porque reflete o Criador, de que cada detalhe pode nos falar de Deus. O minimalismo, na sua ânsia de cortar o supérfluo, corta também as raízes do que é belo e verdadeiro. E uma vida sem beleza, sem verdade, é uma vida empobrecida, reduzida, vazia. Antigamente as pessoas tinham uma noção de ordem, havia uma ideia clara do que era bom, belo e verdadeiro. Não estou falando de uma visão de vida cafona ou nostálgica. A gente só precisa olhar para o passado e ver que tudo da arte, a arquitetura, carregava um sentido, um propósito. Você acha que uma catedral gótica foi feita só para ser bonita? Não, ela foi feita para expressar um anseio por algo maior que nós mesmos. A beleza não era só aparência, era um reflexo da ordem que essas pessoas acreditavam que existia. Tinha propósito. E o minimalismo moderno, o que ele faz? Ele apaga o valor do detalhe, da grandeza e da beleza com o argumento de que menos é mais. E aí a gente entra na arquitetura. Hoje em dia a gente vê prédios cinzentos, quadrados, todos parecidos, como se tivessem saído da mesma forma. Onde foi parar a ideia de fazer algo que inspire as pessoas, que tenha uma presença? Parece que não. Mas essa estética minimalista, onde tudo é reduzido e esvaziado, reflete uma alma confusa, que não sabe o que busca e tenta esconder isso jogando fora qualquer coisa que se mostre um pouco mais complexa. Uma alma que quer tudo controlado, ordenado ao extremo, mas que na verdade está mais perdida do que nunca. E agora vamos entrar num ponto que pouca gente menciona: a hipocrisia.
Porque se o minimalismo é sobre viver com menos, então por que existem objetos minimalistas que custam uma fortuna? Por que a simplicidade virou um produto de luxo, um status? É como se alguém dissesse que menos é mais, mas só se você puder pagar caro por esse menos. A ironia é que muita gente que adota o minimalismo como um estilo de vida está, na verdade, gastando tanto ou mais para manter essa imagem de simplicidade. Uma casa minimalista hoje é quase como um showroom, um cenário de revista. Tudo milimetricamente calculado, mas sem alma, sem vida. Porque o que importa é a imagem, o que os outros vão pensar. E se a gente olhar para a arte e para a música, dá para ver essa mesma tendência de uma busca por simplificação que acaba levando a uma falta de profundidade. Na música, a melodia se perdeu, as letras são repetitivas, tudo é produzido para ser fácil de ouvir e esquecer. A arte, que antes era criada para ser algo duradouro, profundo, hoje é descartável, feita para chocar por um segundo e ser esquecida no próximo. A gente perdeu o contato com a beleza genuína, que exige esforço, a dedicação, paciência. Hoje, tudo é produzido para ser consumido rápido, para não exigir nada de quem vê ou de quem ouve. Outro ponto interessante é o vestuário. Antigamente, roupas refletiam não só a moda, mas também uma expressão do ser humano. As pessoas vestiam aquilo que representava sua cultura, sua fase de vida, seu trabalho, seu status e até suas convicções. Era possível perceber uma história, uma personalidade nas roupas de uma pessoa. Hoje, o que temos com o minimalismo? A moda atual promove cores neutras, cortes sem expressão, roupas que são nada e ninguém. Roupas sem personalidade, sem a mínima tentativa de representar algo. Essa busca pela simplicidade no modo de vestir parece ser, na verdade, de apagar a individualidade. Cada vez mais, as pessoas se parecem, o que elimina a diversidade que antes dava cor e significado à moda. Vestir-se bem não é só cobrir o corpo. É uma declaração de quem somos, de onde viemos e o que desejamos. Roupa é identidade, mas o minimalismo reduz tudo a uma estética insossa e vazia. Outro ponto fascinante que se perdeu com o tempo é a tradição dos brasões de família. Antigamente, os brasões eram muito mais do que simples símbolos visuais. Eles eram carregados de significados profundos, representando a linhagem, os valores e as histórias de uma família. Cada elemento de um brasão tinha um propósito específico. Cores, animais, escudos e formas eram escolhidos para transmitir mensagens sobre a origem, o status, as conquistas e até os ideais de uma família. Esses símbolos eram passados de geração em geração, funcionando como uma herança que conectava os membros da família ao seu passado e reforçava um senso de identidade coletiva. No entanto, o desaparecimento dessa prática é um reflexo da perda de identidade na sociedade moderna. Hoje, poucos conhecem ou valorizam a herança dos seus antepassados. Estamos nos tornando uma sociedade onde o individualismo exacerbado e o foco no presente apagaram a importância de reconhecer nossas raízes. E vamos falar também da linguagem. A comunicação é outro campo onde o minimalismo se infiltrou. Hoje, tudo é abreviado, simplificado ao máximo. A ideia de escrever algo mais longo, de desenvolver um pensamento completo, virou algo complicado, antiquado. Mensagens curtas, sem pontuação, sem riqueza de expressão, são a nova norma. Mas a linguagem é o meio pelo qual a gente expressa nossas ideias, nossas emoções, nossas diferenças. A beleza de uma conversa rica e elaborada se perdeu em favor de uma comunicação funcional e rasa, feita de emojis e siglas. E o que a gente perde com isso? Perde a profundidade, a emoção. Reduzir a linguagem ao mínimo possível é reduzir a própria capacidade de pensar, de expressar ideias mais complexas. Palavras são mais que apenas ferramentas, são símbolos que nos conectam, que permitem uma troca profunda, que criam laços. O minimalismo na comunicação acaba criando barreiras e superficialidade.